Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo agora? Áudio? Está ok? Vamos ver aqui. Ok. Show de bola, pessoal. Parece que deu algum problema aqui no nosso evento que a gente criou. Por algum motivo o YouTube não estava liberando, sei lá, estava dando um erro lá. E a gente pegou e criou um novo link e agora a gente está funcionando 100%, não está com nenhum tipo de problema. Pelo menos aparentemente está legal. Queria saber como é que está o áudio aí, se vocês estão ouvindo bem. A imagem está tranquilo também? Show de bola? Beleza, show de bola. Então, vamos iniciar agora aqui que a gente já está um pouco atrasado, né? A gente está um pouco atrasado. Vamos iniciar aqui. O pessoal está falando do áudio. O áudio está baixo. Alguém está falando que está sem imagem. Richard, tudo ok? Beleza. Vamos lá, Marco Leone. Já vi bastante vezes por aqui. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Bom, vamos lá. O pessoal aqui vai fazer a transmissão pelo Facebook também. Essa aula vai ser gravada. Até deixa eu conferir aqui se a gente está gravando ela. Tá gravando tudo certinho. Essa aula vai ser gravada e a gente vai disponibilizar depois para quem se pré-inscreveu aqui no webinar. A gente vai dar um link de acesso para vocês acessarem a aula, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso último webinar do ano. O ano já está chegando no fim, né? Agora, no final do ano, todo mundo começa com reflexões para o ano que vem. O que vamos fazer? Como é que vai ser o mercado? Será que vamos para fibra? Ou, né, para quem já tem fibra, eu estou escutando muito esse ano, muitos provedores que têm projetos de fibras aí, mais de 5 anos com projetos de fibra, o pessoal falando assim, pô, não tá legal, tá muito lento, tá muito burocrático, as coisas não estão acontecendo direito, ano que vem eu quero mudar a minha estrutura do ISP, eu quero fazer os projetos de uma maneira mais organizada, né, isso quem já tem. E quem está começando, né, também, o pessoal já está começando a querer começar uma rede bem organizada, bem estruturada, e é sobre isso que a gente vai falar nesse webinar aqui, tá? Então, até preparei aqui umas folhas aqui para a gente falar do webinar. Essa aqui é a metodologia dos nossos cursos, tá? A gente faz cursos ao vivo, esse aqui é o nosso vamos lançar nosso primeiro treinamento ao vivo agora, a gente ainda não fez, né, mas treinamentos pagos e gravados, a gente faz nesse formato aqui, conversando com vocês, com um quadro, aqui a gente vai falando para ficar algo mais humano, mais simples, uma interação mais cara a cara, né? Até teve um aluno nosso agora que há pouco tempo falou que é incrível, que ele gosta muito desse formato, que parece que a gente está dentro de uma sala de aula. Então, só para vocês entenderem um pouco mais como funciona, né? Os nossos treinamentos a gente sempre trabalha nesse formato aqui com quadros, tá? O que aconteceu? A gente desenvolveu uma metodologia de projetos, que a gente chama de os 3 P's para desenvolver projetos FTTH, tá? O que a gente percebeu é que existem vários tipos de projeto, muitos tipos de projeto FTTH, 7 tipos são os mais conhecidos, né? E isso acaba gerando uma pequena complicação na cabeça de quem vai iniciar o projeto, vai construir o projeto, porque, primeiro, se é o próprio provedor que vai iniciar o projeto, ele não sabe por onde começar. Ele não sabe se vai usar uma caixa de 8 atendimentos, uma 16, se vai excluir balanceado ou desbalanceado. Então aí já começa a complicar um pouco, ele não sabe com que tipo de projeto, por onde que se começa a rede. E se vai contratar consultorias ou pessoas, consultores que fazem projeto, cada consultor chega com uma coisa diferente. Um consultor chega lá com um tipo de projeto, outro chega com outro tipo de projeto, um fala que um projeto precisa, outro fala que outro projeto não precisa, e eu vejo que isso tem sido uma reclamação constante, tá? Pra gente aqui na Fiber School, não é bem uma reclamação, mas é mais uma conversa, não sei se eu preciso, se eu não preciso, o que eu faço com isso, o que eu faço com esse tipo de projeto, tá? Então a gente criou uma metodologia de organização de projetos para iniciar projetos e construir, e a gente vai falar sobre todos os tipos de projetos que existem, né, pelo menos os 7 mais conhecidos, e qual que é a aplicação de cada um deles, tá? Como é que a gente trabalha com cada um desses tipos de projeto. Beleza, pessoal? Tudo ok aqui? O pessoal está falando que a ligação está boa, estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, vai um pequeno quem eu sou aqui.
Meu nome é Matheus Marmentini, eu trabalho com telecomunicações e com SPs aproximadamente há 13 anos. Tá? Eu sempre costumo falar nas minhas palestras que a minha experiência não é com telecom. Né? Quando a gente fala telecom, a gente lembra de Oi, Claro, essas grandes empresas. Eu sempre trabalhei com ISP, sempre vivenciei o mercado de ISP, tá? E a minha história começou dentro de um SP. Então eu acompanhei o crescimento de um ISP desde que ele tinha 100 clientes, tinha cartão PCAP, a gente botava computador em cima das torres, né? Eu peguei toda essa época, cartão Orinoco, StarOS, Icarus, eu fui crescendo junto com o provedor, e até que eu cheguei em 2011, eu estava num provedor que naquela época, né, ele começou do zero, começou sem nada, e em 2011 ele já estava com 6 mil ISPs, 6 mil clientes. E o que aconteceu? Em 2011 ele me convidou para a gente fazer a nossa primeira rede ótica. Tá? Então em 2011 eu fiz a primeira rede ótica FTTH. Né? A minha primeira rede ótica FTTH foi uma das primeiras do Brasil. Tá? Não foi a primeira, eu fiz algumas pesquisas, mas na Furukawa lá parece que a gente estava entre os 20 primeiros a comprar uma OLT EPON, tá? Mas lá em 2011, a gente já começou a trabalhar com redes óticas FTTH. E naquela época a gente enfrentou um bocado de problemas, tá? A gente não sabia o que fazer. Então o que a gente fazia? A gente saía lançando fibra ótica na cidade e ia instalando as caixas conforme os clientes pediam. Tá? E isso gerou uma grande dor de cabeça. Em 2012 a gente já estava com um monte de fibra lançada em um monte de lugar, só que a quantidade de clientes que a gente tinha na base era muito pouca. Tá? Então em 2012 a gente começou uma série de treinamentos. Eu particularmente fui fazer vários treinamentos Brasil afora, trabalhando dentro de um provedor, para ver como que a gente poderia estruturar melhor a rede ótica. Tá? E já em 2012 a gente descobriu que era possível a gente criar uma metodologia e um padrão de redes óticas que poderia ser replicado em todas as cidades. Tá? Então lá a gente já conseguia ter noção de quanto ia custar uma cidade nova de fibra ótica e saber quais os equipamentos que a gente ia precisar sem fazer projeto. A gente já tinha essa noção. Tá? Mas mesmo assim as coisas eram meio complicadas, os processos eram meio enrolados. E em 2013 eu fui convidado pela Parks. Parks é um fabricante de GPON nacional. Eu fui convidado pela Parks para ajudar a Parks a desenvolver o mercado de ISPs aqui no Brasil, que até então a Parks só trabalhava com grandes clientes, né, Embratel, Claro, etc. E quando eu entrei na Parks, aconteceu algo bem interessante. Eu entrei numa empresa grande, com 9001, e eu comecei a entender sobre processos. E uma coisa bem importante aconteceu. Como eu saí de dentro do provedor, eu não estava mais olhando as coisas de dentro, eu comecei a olhar as coisas de fora, dentro de uma grande empresa, e eu comecei a perceber que era possível, né, e era relativamente simples organizar o processo inteiro de uma rede ótica FTTH. Então a gente conseguiria criar metodologias e passo a passo para a gente construir uma rede ótica, e que essa rede ótica durasse muito tempo e que desse muito pouco retrabalho nessa rede ótica. Então eu comecei a ir em grandes eventos, pela Parks, eu comecei a visitar vários provedores Brasil afora e vi sim que era possível. Eu peguei todo o conhecimento que eu tinha no SP e o conhecimento que eu adotei na Parks. A gente criou uma metodologia bem interessante naquela época. Em 2015 eu saí da Parks e eu, junto com o Druander Martins, a gente fundou a IPv7. A IPv7 é uma empresa de consultoria de projetos de alta complexidade. O que a gente fez na IPv7? A gente pegou todo esse conhecimento e a gente criou uma empresa de consultoria para ajudar ISPs e empresas de TI a criarem seus projetos. O que a gente percebeu ao decorrer desse tempo? Que o projeto e a consultoria ajudam muito o ISP a alavancar. Mas ainda faltava uma lacuna, porque muita gente pegava o projeto e implantava a rede, só que na hora de trabalhar na rede, executar ela e dar manutenções, começava a ter problemas porque não tinha o conhecimento do que estava por trás do projeto. Né? Então a gente começou a perceber que um monte de gente no Brasil inteiro, provedores antigos que têm rede ótica há muito tempo, provedores novos, técnicos que trabalhavam com fibra há muito tempo, que começam a ter problemas na rede ótica, de manutenção, dá muito retrabalho, ficam correndo atrás do rabo, corre, não consegue resolver nada, por falta de conhecimento
E aí a gente criou, agora em 2017, a Fiber School. A ideia da Fiber School é passar esses conhecimentos, essas metodologias, essa organização para simplificar a vida de vocês, tá? Esse é o trabalho, a metodologia da Fiber School. É isso, a gente ensinar para vocês como funciona a estrutura ótica, como desenhar uma estrutura ótica, o que fazer para essa rede ótica durar 20 anos, não dar dor de cabeça, dar um bom faturamento, né? Ser uma rede ótica simples e fácil de operar. Eu defendo muito essa ideia de simplicidade e praticidade na rede ótica, tá? Então, esse aqui é um pouquinho da minha história para vocês. Só para mais algumas coisas aqui. Nos últimos 12 anos eu visitei aproximadamente 200 ISPs no Brasil, em mais de 20 estados diferentes. Provedores do interior, de capital, Rondônia, Manaus, Mato Grosso, Pará, Nordeste, Maceió, toda a região do Brasil eu visitei. Provedores desde pequeno porte, provedor de 200 assinantes, 350 assinantes, a provedor de 50 mil assinantes. Então, a gente pegou e desenhou um conceito bem legal aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Uma das principais coisas que me chama a atenção quando a gente fala de projeto FTTH é que muita gente, quando pensa em projeto de fibra ótica, pensa só na questão técnica do projeto de fibra ótica. E o projeto de fibra ótica ele tende a ser muito mais do que simplesmente um projeto técnico, de ir lá e desenhar algumas caixas de emenda na cidade. Por quê? A gente tem que olhar de cima, né? Eu gosto muito de olhar de cima, não só do setor técnico. Eu gosto de fazer uma visão abrangente de uma rede ótica. Vou dar um exemplo para vocês. Uma fusão, tecnicamente falando, ela é melhor que um Fast Connector. Tá? Tecnicamente falando, os resultados, a perda, o índice de reflexão dela, tecnicamente falando, é muito melhor que o Fast Connector. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma construção de uma rede ótica inteira só com fusão. Eu vou usar Fast Connector, independente de alguns casos, devido à praticidade dele. Né? Ele tende a ser até mais caro, se tu for somar toda a estrutura, ele tende a ser um pouco mais caro. Mas se olhar de uma maneira logística, o Fast Connector faz muito sentido. Eu não vou levar uma máquina de fusão para os técnicos, esse tipo de coisa. Então, quem faz projeto de rede ótica não pode simplesmente parar e olhar o aspecto técnico. Falar assim, não, aqui vou botar uma caixa de 1 para 8. Não, peraí. Vou botar uma caixa de 1 para 8. Se eu botar uma caixa de 1 para 16, não vai ficar mais barato? Como é que eu faço a estruturação financeira de um projeto FTTH? A estrutura financeira de um projeto FTTH é tão importante quanto a estrutura técnica. Né? Muitas vezes uma caixa de 1 para 16 pode ser mais em conta que uma caixa de 1 para 8, se a gente for pensar em quantidade de caixas de uma cidade. E tem outras questões também, que são as questões comerciais e de marketing do provedor. Então, a primeira coisa, quando eu falo em projeto FTTH, eu falo o seguinte: quando a gente for começar a trabalhar com redes FTTH, ou se a gente já trabalha com redes FTTH, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso passado. Porque há uma mudança de paradigma absurda para trabalhar com redes óticas FTTH. Tá? A gente tem uma mudança de paradigma muito grande. Por quê? Se você era um provedor de rádio, uma empresa de rádio, e vai começar a trabalhar com fibra, quando a gente trabalhava com rádio, a gente não fazia um planejamento e um projeto a longas datas, 10 anos para frente. Por quê? Porque o rádio dura 2 a 3 anos na rua, ele não dura 20 anos, que nenhuma rede ótica dura. Então a gente tende a construir a rede de rádio mais ou menos assim. Tem uma estrutura de rádio, aparecem uns clientes num canto, a gente puxa um ponto a ponto para lá, amplia a região naquele canto. Se tem muito cliente, vou botando setorial e vou ampliando. Eu vou indo, construindo a rede aonde tem clientes. Né? No rádio a gente faz isso. Quando o equipamento fica velho, a gente troca e bota um novo. Na rede cabeada a gente tende a fazer a mesma coisa. A gente vai botando os equipamentos só onde os clientes estão pedindo para a gente. Na estrutura de fibra ótica isso muda um pouco. Por quê? Eu não estou construindo uma rede que vai durar 2 a 3 anos. Estou construindo uma rede que vai durar 20 anos. Então a gente tem que ter um planejamento anterior para construir essa rede. E sempre quando eu falo isso, muita gente fala assim, pô, professor, mas e se me pedirem internet na região X, se me pedirem internet na região Y? Esse tipo de solicitação de internet sempre vai acontecer. O que tem que mudar é o seguinte, o provedor geralmente ele tende a ser um provedor passivo, né? De venda passiva, que o cliente liga pedindo internet. Quando a gente fala em redes óticas, a gente tem que ser um provedor ativo, um provedor que vai atrás do cliente aonde a gente constrói a rede. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente faz projetos de rede ótica. A gente não faz projeto para uma cidade inteira e vai construindo sob demanda. Isso não existe, isso não funciona.
Tá? Projetos óticos, a gente dimensiona uma região, a gente escolhe a região que a gente quer trabalhar, dimensiona um projeto dentro dessa região, executa esse projeto, instala ele e aí a gente vai lá naquela região vender. Essa é a maneira que mais funciona, que tem dado mais resultados no Brasil, tá? No Brasil e no mundo, tá? E eu posso dar garantia para vocês porque eu visitei vários casos de sucesso e de insucesso no Brasil todos, tá? Geralmente, quem procura trabalhar com construção de rede sobre demanda, ao segundo ou terceiro ano desiste e começa a trabalhar com projetos organizados por lote. Tá? E isso é bem complicado, porque é uma mudança que a gente tem que ter na empresa. Tá? Então a gente vai ter uma mudança de paradigma muito grande na estrutura da empresa. Às vezes é bem complicado, porque a gente vem ao longo de 10 anos trabalhando de uma maneira, os técnicos vêm ao longo de 10 anos trabalhando da mesma maneira, e chega no momento que a gente tem que virar a chave. Isso tem de ser bem doloroso dentro da empresa, mas isso faz parte do projeto e planejamento. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Outra coisa muito importante que muda também é a questão da profissionalização. Por quê? Vamos lá, uma pessoa que trabalhou com cabo de cobre a vida inteira, né, que pega o cabo, bate, chuta, bota prego, faz um monte de coisa e não estraga, quando vai pegar fibra, por mais que tu fala para ela ter cuidado na fibra ótica, ela tende a replicar os mesmos erros. Né? Agora na fibra é erro, antes não era erro, porque funciona, o cabo de cobre a gente pode torcer, a gente pode fazer um monte de coisa. Então quando pega um técnico e fala assim, ó, tá aqui a fibra ótica, tu tem que tomar cuidado com ela, e o técnico não entende por que tem que tomar cuidado para ela, o que acontece lá dentro, se passa luz, o porquê que não pode fazer curvatura, o técnico tende a repetir os mesmos problemas, esses problemas de fazer curvatura, de não tomar cuidado com o equipamento. Então a gente tem uma questão de profissionalização muito complicada para trabalhar com fibra ótica, é a famosa mão de obra escassa. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que mudar também. É possível criar mão de obra qualificada com profissionalização. Tá? E a parte de planejamento eu já falei. Então, quando a gente vai fazer estruturas óticas, a gente sempre vai se preocupar em planejar a estrutura ótica. Tá? E aí vem aquela pergunta, tu vai instalar uma rede de 10 anos na tua cidade, no teu bairro, na tua região. Quanto tempo você ficou planejando essa estrutura ótica? Ou simplesmente você decidiu fazer uma rede ótica e saiu construindo rede ótica? Tá? Se tu sair construindo a rede ótica, provavelmente você vai jogar muito dinheiro fora. Tá? Passar cabo, não, vou passar um cabo 72 vezes para não faltar. Isso é jogar dinheiro fora, muitas vezes sobra muita fibra. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu já fiz projetos para mais de 3 mil assinantes com cabo de 12 vias. Tá? Cabos de 12 vias, a gente consegue fazer projetos aí para 3.072 assinantes. A gente já fez, a gente tem projetos desse tamanho e ainda a gente tinha sobra de fibra no backbone, tá? Então, não é a mesma coisa que rádio, a gente não pode sair passando os cabos, não é que nem UTP, a gente não pode sair passando cabo por tudo que é lado, até porque agora as concessionárias estão mais em cima, né? Ficar botando cabo em tudo que é lado tá ficando complicado. Em todas as regiões do Brasil, já vi casos do Nordeste de cortar fibra, do Norte, aqui do Sul, pessoal, as concessionárias elétricas estão cortando o cabo de quem não tem projeto, tá? Um dos projetos, tá? Esse é um dos projetos. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha visão sobre a rede ótica e os SPs aqui no Brasil afora. A gente tem que ter uma mudança de paradigma, a gente tem que profissionalizar a nossa equipe. Não adianta só uma pessoa, tá? Se você que está me assistindo aqui, você é o projetista, não adianta só você saber de fibra. Se você souber de fibra e a tua equipe não souber de fibra ótica, isso tende a ser uma dor de cabeça muito grande, tá? Porque a gente tende a achar que as outras pessoas conhecem a mesma coisa que a gente conhece. Então a gente fala assim, não, mas é só fazer isso. A pessoa fala assim, cara, mas como assim só fazer isso? Eu não sei, eu não conheço esse produto. Então é muito importante a gente falar em profissionalização também, tá? Então, vamos lá, mais direto aqui, nos tipos de projeto que existem, tá? Eu listei aqui 7 tipos de projetos que existem e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, depois eu vou contar sobre a nossa metodologia, vou explicar aqui na tela do computador como funciona o dimensionamento de um projeto. Tem um projeto padrão aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui eu listei os projetos e o primeiro projeto que está aqui é o que algumas empresas chamam de anteprojeto. O anteprojeto, ele pode ser conhecido como análise de mercado, market share também, né? Para que serve o anteprojeto? O anteprojeto serviria para a gente descobrir quantas residências tem numa região, qual que é o índice financeiro dessa região, se é um índice financeiro bom, se é um índice financeiro ruim, quantos concorrentes tem, né? Para fazer uma análise,
fazer uma pesquisa na região sobre aquela região, se é uma região que vale a pena investir ou não, tá? Essa questão de análise de mercado, ela tende a ser bem polêmica, assim. Existem algumas pessoas que defendem que não há necessidade de fazer análise de mercado, existem outras pessoas que falam que é obrigatório fazer análise de mercado, tá? Se nós for pegar como exemplo Steve Jobs, por exemplo, uma das pessoas, um dos ícones para mim, e para quem gosta de tecnologia, ele era muito criticado por não fazer análise de mercado, que ele falava que as pessoas não sabiam, elas não sabem o que elas querem. Tá? Então ele fazia as coisas, ele tinha uma metodologia para construir as coisas deles, mas ele não gostava de análise de mercado, dava muita briga de diretoria dentro da empresa dele. Agora, se nós formos por um curso de administração, uma metodologia universitária, por exemplo, ele vai falar que sempre antes de abrir uma empresa tem que ter feito um market share, uma análise de mercado, para ver se há possibilidade de construir alguma coisa naquela região. Aí vale algumas reflexões, né? Assim, por exemplo, vamos supor que na região que você for tem 10 concorrentes, tá? Tem lá 10 concorrentes que trabalham com internet. Mas o produto deles não é bom. Tá? O que impede de um provedor melhor que eles construir uma rede ótica de altíssima qualidade, oferecer um serviço de altíssima qualidade, um bom suporte, um bom atendimento, um bom marketing, um bom comercial? Nada. Provavelmente esse provedor vai pegar muito cliente dos outros. Por quê? Se o cliente está insatisfeito com o produto, ele vai migrar para o outro lado. Tá? Então, essa né, seria uma reflexão para falar assim, pô, nem sempre é tão importante fazer uma análise de mercado tão detalhada. Tá? Agora, claro que existem regiões no Brasil que valem a pena construir uma rede ótica porque não tem ninguém. Tá? Então, se é escasso a região, a gente vai construir uma rede ótica lá porque não tem concorrência. Eu acho muito importante o anteprojeto para a gente ter uma noção de quantas residências existem naquela região. Tá? Então, vamos supor que numa região existe 1000 residências, não faz sentido construir um projeto para 2000 assinantes, tá? Porque vou estar gastando dinheiro exageradamente nessa rede. Então, o anteprojeto, para mim, eu acho que o que é essencial nele, o que é essencial que a gente precisa ter lá nele, é quantas empresas tem, quantas residências tem, né, quantos condomínios existem nessa cidade, algumas análises nessa região. Tá? Então, no nosso método dos 3Ps, eu pego alguma coisinha do anteprojeto para fazer a análise. Mas essa aqui seria a ideia do anteprojeto. Tá? Depois a gente tem o pré-projeto. O pré-projeto seria uma etapa antes do projeto, seria o dimensionamento da rede. Tá? Então, com o pré-projeto, a gente já conseguiria ter algumas noções de custo, de quanto iria custar essa rede, quantas caixas a gente vai precisar, quantas fibras a gente vai precisar. Tá? Mas ele é um projeto simples, tá? Ele é um projeto que não diz nada, não diz que fibra vai ser ligada aonde, não tem uma documentação mais completa. Então ele seria só uma ideia para levantar custos. Para projeto é mais para levantar custos, saber quantos materiais eu vou precisar. Tá? Não é algo tão profissional, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente começa a entrar nos projetos mais complexos. A gente vai ter aqui o chamado projeto executivo. Tá? Projeto executivo é o tipo de projeto que a gente faz em CAD. A gente faz um projeto executivo em CAD, documenta todo ele para entregar por uma empresa de infraestrutura fazer o lançamento da nossa rede ótica. Tá? Então, o projeto executivo é um projeto que a gente cria não para planejar e nem para fazer compra, é um projeto de execução. Tá? Quando que a gente utiliza esse projeto executivo? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está falando em construir uma rede aí de 10 mil assinantes numa cidade de 40 mil habitantes, por exemplo, e eu contratar uma empresa terceirizada para fazer esse projeto, que é um projeto grande, eu sou obrigado a ter um projeto executivo. Não tem como não fazer. Tá? Porque o projeto executivo vai dizer exatamente com diagrama lá, qual fibra vai ser ligada aonde, qual caixa vai ser colocada no poste, como é que vai ser esticado, em qual lugar do poste que vai ser instalado. O projeto executivo ele vem muito bem detalhado. Então, quando a gente contrata uma empresa para instalar a nossa rede ótica, se a gente não tem uma equipe própria, o projeto executivo é indispensável, não tem como fazer isso sem o projeto executivo. Tá? Se fizer sem projeto executivo, vai faltar um monte de coisa na rede, vai dar um monte de problemas na hora da construção. Tá? O pessoal vai fazer fusão errada, vai fazer as ligações erradas. Tá? Agora, se a gente está falando de um projeto de 1000 assinantes, por exemplo, numa cidade pequena aí de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, o próprio provedor vai fazer a execução dessa obra. É legal ter um projeto executivo? Cara, é show de bola ter um projeto executivo, vai facilitar muito, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, é um projeto que não se torna obrigatório nessa questão, porque a gente domina
aquele projeto dentro da rede. Então, o que eu estou falando para vocês? Existem alguns projetos aqui que são obrigatórios, tá? E outros não, tá? Outros não são obrigatórios. Por exemplo, anteprojeto é obrigatório? Não, não é obrigatório. Pré-projeto é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é muito bom para eu ter uma análise do que vai acontecer na minha rede ótica, tá? Projeto executivo é obrigatório? Também não é obrigatório. Mas se você for construir uma rede grande, com terceirizado, seria muito interessante, provavelmente você vai economizar dinheiro. Por uma rede pequena, eu não vejo necessidade, tá? Agora a gente chega num único projeto que é obrigatório, obrigatório, obrigatório mesmo, que é o projeto concessionário. Esse projeto aqui também é um projeto em CAD, tá? E no projeto concessionário, a única coisa que vai ter lá é a fibra que a gente vai utilizar, tá? A bitola dessa fibra e a tração que ela faz nos postes. Tá? Esse projeto vai para a concessionária elétrica, a gente não utiliza esse projeto. Tá? A gente não utiliza o projeto para, no dia a dia, a gente não utiliza ele. Vai para a concessionária elétrica para aprovação da utilização dos postes. Tá? Esse é o projeto concessionário. Nós vamos ter também o diagrama unifilar, tá? O diagrama de emendas unifilar. Tem muita gente que faz um combo, né? Faz um pré-projeto, um diagrama de emendas. O que é o diagrama? O diagrama é a ligação das fibras, como é que elas vão ficar. Tá? A fibra 1 vai ser ligada aonde, como é que ela vai fazer a ligação das fibras ópticas. Tá? Não é necessariamente um projeto executivo, o diagrama de emendas, porque ele não te diz poste, ele só mostra o desenho das fibras, como é que ela vai ser utilizada. E aí vem a pergunta, tenho que ter um diagrama unifilar? Quando eu falo de diagrama unifilar, eu estou falando aqui num projeto CAD, tá? Um projeto desenhado no CAD, bem estruturado. Agora sim, a gente tem que fazer, na hora de fazer o projeto, dizer qual fibra vai ser ligada aonde. Mas eu não vejo necessidade em todos os projetos ter um CAD. Até porque não se usa CAD para documentar a rede óptica hoje em dia. A gente utiliza software. Tá? Então, muitas vezes eu não vejo sentido. Né? Eu já vi provedores contratando todos esses tipos de projeto aqui e depois utilizam lá um software de gestão de mapas, como o GeoGrids ou Mechanic Maps, por exemplo, e joga tudo lá dentro e joga os projetos tudo num canto. Tá? Então, por exemplo, se eu for utilizar um projeto de documentação de rede, o diagrama unifilar eu posso fazer lá dentro já, eu mesmo. Não preciso pagar 10, 15, 20, 30 mil para alguém fazer um diagrama em CAD para mim, que eu nem vou utilizar, que é coisa do passado, que a gente usava lá na época que não se tinha computador, que a gente fazia os desenhos tudo no papel. Tá? Então, o diagrama unifilar, o que é obrigatório fazer? A gente vai ter que ir lá no projeto que a gente desenhar, né, no Google Earth ou em que software foi, a gente vai ter que fazer a ligação das fibras. Mas ter um projeto em CAD, pelo menos para projetos pequenos, eu não vejo necessidade. Agora, de novo, tá? Se for um projeto grande, contratar uma empresa terceirizada para fazer a implantação dessa rede, esses dois projetos aqui, ó, o executivo e o unifilar, se tornam praticamente obrigatórios para a gente ter construção de uma rede de qualidade. Se estiver dentro da empresa essa estrutura, provavelmente a gente não vai precisar fazer isso, pelo menos em CAD, tá? A gente pode economizar isso um pouco, tá? O as-build. A gente discutiu aqui dentro se é um projeto ou não é um projeto. Eu trabalhei como um projeto. As-build seria quase como uma pós-documentação da rede, um pós-projeto, tá? Fui lá, fiz toda a implantação da minha rede, eu voltaria no meu projeto, voltaria nos meus arquivos CAD e redesenharia todos eles para como ficou a minha rede. Antigamente a gente fazia isso. Antes de ter software de gestão de redes, como é que a gente fazia? A gente fazia um projeto no CAD, ia para a implantação, tem coisas que na implantação a gente não consegue fazer, tem que remodelar elas, volta para a estrutura de engenharia, vai lá no CAD e altera tudo. Isso seria o as-build, tá? Mesma coisa. Vou usar software de gestão de mapas, esse tipo de coisa, o as-build não faz necessário. Na verdade, ele vai evoluir, né? A gente vai fazer a documentação dentro do software já, mas não há necessidade de comprar um projeto para alguém atualizar o teu CAD. Vamos botar tudo num software que é muito mais simples, muito mais dinâmico, muito mais moderno, a gente pode acessar em qualquer lugar do mundo, tá? E aí a gente vai ter um projeto de planejamento. Tá? O que seria o projeto de planejamento? O projeto de planejamento seria uma espécie de pré-projeto, tá? Só que com mais detalhes, com fases, ó, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, quanto vai custar a fase 1, que equipamentos eu vou precisar na fase 1, quem que eu vou ter que contratar na fase 1, né, vou fazer projeto concessionário, não vou fazer projeto concessionário. Esse seria o projeto de planejamento, tá? No projeto de planejamento, veja bem, ele não é um projeto executivo, tá? Ele não é um projeto em CAD. Ele é só um projeto que vai direcionar como é que você vai construir a rede óptica para, na hora da construção da rede óptica, você saber o que vai acontecer. É muito comum a gente decidir que fibra a gente vai utilizar na hora de fazer uma caixa.
tá? Isso é muito comum e está errado, tá? Eu vejo muita gente, quando eu falo isso na sala, o bacana da sala de aula é que a gente consegue ver a reação do pessoal. Quando eu falo isso na sala, eu vejo o pessoal se olhando assim, né? Um olhando pro outro, ó. Lembra aquele dia lá que não tinha aquela fibra, tu mesmo escolheu, depois faltou a fibra, tá? Então isso é muito comum. O que o projeto de planejamento vai fazer? Ele vai estruturar a rede ótica para quando eu for instalar qualquer caixa, fazer qualquer ampliação nessa rede, eu saber exatamente onde que ela vai estar ligada, tá? Isso sem projetos executivos, sem CAD, sem toda aquela burocracia que a gente tinha antigamente, tá? Então, esses aqui seriam todos os 7 tipos de projetos, aqui, os mais comuns que a gente tem no Brasil, tá? Provavelmente o pessoal deve trabalhar com outras nomenclaturas, deve aparecer mais coisas, tá? O que seria a nossa metodologia que a gente desenvolveu, tá? A gente desenvolveu a metodologia dos 3 P's, tá? Os 3 P's seriam o seguinte: pesquisa, tá? Pesquisa seria uma espécie de anteprojeto, tá? O que é a pesquisa? A pesquisa, a gente vai ir numa região, vai definir a região que a gente quer e a gente vai lá descobrir informações dessa região, principalmente residência. Quantas residências tem naquela região? O que eu estou falando? Estou falando de um projeto para 10 mil assinantes, ou um projeto para 5, ou um projeto para 200, ou um projeto para 50, tá? Então a primeira parte seria a pesquisa, a gente fazer a pesquisa, tá? Depois eu vou mostrar na tela do computador como é que a gente faz aqui na Fiber School. Depois a gente entra na parte de planejamento. Planejamento, ou poderia ser análise também, tá? O que eu vou fazer? A partir do momento que eu tenho uma pesquisa na minha mão, que eu sei quantas residências existem naquela cidade, eu já começo a poder fazer desenhos dessa estrutura sem fazer o projeto. Por exemplo, se eu sei que uma cidade tem 5 mil residências, eu já posso falar assim, ó, eu vou atender 50%, 2.500 residências. A partir do momento que eu digo que vou atender 2.500 residências, eu já consigo saber qual vai ser a estimativa de um custo naquela região. Tá? Eu consigo fazer análises e planejar essa rede de uma forma bem organizada e falar assim, não, nessa região aqui para ter 2.500 residências, uma região com tantos mil metros quadrados, eu vou precisar botar X caixas de emenda, X caixas CTOs, tantos mil metros de fibra ótica, tantos mil metros de backbone, tantas ferragens, tantas OLTs e tantas ONUs. O que vai acontecer? Para mim, essa é a parte mais importante de todas, tá? No momento que a gente está fazendo o planejamento da nossa rede, a gente já vai conseguir saber se aquela área que eu queria construir, se eu tenho fluxo de caixa para atender ela ou não, se eu tenho capacidade financeira para construir ela ou não, tá? Aqui no planejamento, mesmo sem projeto, veja bem, mesmo sem projeto, eu consigo fazer isso, eu consigo saber, ter uma noção com um índice de acerto bem interessante, tá? Na casa aí, de uns 85, 90%, a gente consegue acertar. Inclusive, ontem eu fiz um treinamento presencial, a gente fez uns testes lá, deu na lata, tá? As pesquisas, esse planejamento que a gente faz. O que vai acontecer a partir daqui? A partir desse momento, quando eu saio daqui, eu já sei quantas caixas eu vou utilizar, qual splitter, qual fibra, quantos POPs eu vou botar na minha cidade, como que ela vai ser estruturada, tá? E aí a gente vai projetar ela. Projetar. Por quê? Agora já vai ficar tudo mais fácil, porque eu já sei que eu vou utilizar a caixa de 16. Por exemplo, vou utilizar a caixa de 1 para 16 e o splitter de primeiro nível vai ser 1 para 4. Eu já sei que vai ser assim a estrutura. Então fica mais fácil de desenhar a rede a partir do momento que eu já sei qual vai ser a estrutura. Eu já sei que as caixas vão estar a 150 metros de distância, mais ou menos. Então, na hora de distribuir o projeto, eu vou botar as caixas a 150 metros de distância. Fica tudo muito mais fácil se eu já planejei essa rede antes de começar. Geralmente acontece totalmente ao contrário, né? Tem muita gente que começa na execução, tá? Se nós não tivéssemos falando de projeto, execução, tá? Tem gente que começa por aqui. Compra cabo de 24 vias, lança um cabo de 24 vias na cidade e vai lançando fibra, tá? Então, aí a gente começa a se perder um pouco. Agora, se eu fiz todo esse trabalho aqui, uma pesquisa, um planejamento, e eu tenho todas as informações na minha mão, aí só basta projetar e fazer as ligações das fibras óticas, tende a ser muito mais simples, tá? Então essa aqui seria a metodologia que a gente desenvolveu. A gente tem planilhas, softwares e uma ordem cronológica de fazer isso que facilita muito a vida, tá?
Tem muita gente que fala assim, pô, tem tanta informação na internet, tem um monte de coisa, tem um monte de planilha, o Matheus, né, Fiber School lá tem planilha para isso, planilha para aquilo, mas em que momento que eu utilizo cada planilha? Né? Quando que eu vou usar a planilha X, quando eu vou usar a planilha Y? Então, a metodologia que a gente fez é justamente para auxiliar a gente seguir nesse caminho aqui, para daí a gente chegar na execução, tá? Então a gente vai ter um caminho bem mais simples para se traçar, tá? E de todos aqueles projetos, o que sobra, tá? O que sobra? Então nós vamos ter o método 3Ps, tá? Que é um método único de projeto. A gente vai pegar lá todas aquelas análises, vamos botar tudo dentro de uma metodologia só. E aí nós vamos ter um único projeto, um único obrigatório que a gente vai ter depois dos 3Ps é o projeto concessionário. Esse é obrigatório, tá? Você é obrigado a fazer um projeto concessionário para implantar a sua rede ótica, tá? E depois nós vamos ter algumas atividades que são opcionais. Por exemplo, documentação um software pago, um GeoGrids ou um MKNetMaps. Eu acho fantástico ter um software, mas talvez, se a sua rede, que você for construir, for de 512 assinantes, 256, 1.000 ou até 2.000 assinantes, se for uma rede bem desenhada e bem projetada, eu não preciso pagar um software para isso. Tá? Eu não preciso pagar um software para isso. Eu consigo documentar com softwares open source. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Tá? Usar um software open source para documentar a rede. Só que o software open source ele vai te ajudar a documentar a rede, mas uma rede não muito grande. Quando a gente começar a falar rede de 3, 4, 5 mil assinantes, aí a gente vai ser obrigatório a documentar, pegar esse projeto e jogar para dentro do software de documentação de rede. Tá? Alguns softwares aceitam o projeto que a gente vai fazer aqui e importar dentro daqui. Então a gente não precisaria nem fazer isso. Mas vejam bem, não é projeto, é documentação da rede no software. Tá? Projeto executivo e diagrama de emendas, a gente vai cair na mesma questão. Tá? Eu já tenho muitos clientes que, utilizando o método dos 3Ps, optaram por não utilizar o projeto executivo na hora de fazer a sua construção da rede. Tá? A maioria dos meus clientes hoje que tem equipe própria opta por não fazer o projeto executivo porque ele tende a ser muito caro, pegar um cadista, jogar todo o projeto por dentro de um CAD, executar, depois rasgar os papéis e jogar no chão, nunca mais utilizar eles, porque depois que foi executado não tem o que fazer, tá? Então, esses dois projetos aqui tendem a ser opcionais. Novamente, lembrando, vai depender muito do projeto que a gente está falando. Pessoal, tudo existe em escalas e hierarquia, tá? Para quem me acompanha deve já ter percebido isso. Eu não defendo nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de padrão. Eu acho que cada tamanho de provedor tem as suas equalizações e cada tamanho de provedor a gente vai precisar de necessidades diferentes, tá? Então eu falo muito disso, né? Falo de provedores pequenos que querem começar. Às vezes eu vejo gente querendo gastar 30 mil reais numa OLT porrada, grande, robusta, para fazer uma rede muito pequena. O provedor é muito pequeno. Não, isso não tem lógica. A gente pode começar uma rede com um EPON, por exemplo, se o provedor for menor. Tá? Então essa questão dos projetos vale também para os provedores de grande porte e pequeno porte. Tá? A gente é opcional, tá? É opcional. Se fosse o meu provedor, contratando uma empresa de fora para implantar a rede, com certeza eu faria esses projetos aqui. Agora, se o provedor é meu, tem uma equipe própria dentro do provedor, uma gerência interna, provavelmente eu não pagaria para fazer isso aqui e eu utilizaria esse dinheiro para investir mais na minha rede, comprar mais equipamentos ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Legal? Deixa eu mostrar para vocês agora na tela do computador aqui um pouco sobre a metodologia dos 3Ps para vocês verem mais ou menos do que eu estou falando, tá? Bom, pessoal, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui. Deixa eu só abrir um arquivo aqui que a gente acabou tendo problemas, né, hoje na transmissão. Então eu peguei alguns arquivos e eu vou ter que abrir aqui. Bom, vamos lá. Tela do computador. Bom, pessoal, essa aqui é uma cidade que a gente trabalha. Eu já tenho aqui um projeto feito nela. Eu vou apagar esse projeto, tá? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona essa estrutura. Então aqui, ó. Essas áreas aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui que a gente tem um desenho de uma cidade. Esse nome dessa cidade é Casca, tá? Uma cidade com o nome de Casca. E essas áreas aqui são áreas que o IBGE fornece pra gente e a gente consegue saber
quantas pessoas existem dentro de cada uma dessas áreas, tá? Então, por exemplo, aqui, no centro aqui, eu separei uma área, separei essa área azul, porque a gente iria desenhar um projeto nessa área azul, tá? A gente desenhou um projeto nessa área azul e eu queria saber quantos habitantes, quantas residências existem nessa área azul. Então, a gente tem aqui uma planilha de pesquisa, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei cada setor desses aqui, cada código desses setores aqui, e coloquei dentro da nossa planilha, e ela nos respondeu aqui quantas residências existem nessa região, tá? Então aqui já eu consigo ter uma noção, já consigo ter números, né? Já sei aqui que nessa região tem 1.076 residências, e se eu fizer um projeto para 50% dessas 1.076 residências, a gente vai ter um home-pass de 538 assinantes, tá? Claro que a gente pode fazer um trabalho maior, pegar corporações, mercado corporativo, etc. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente já está tendo uma noção bem interessante do tamanho da nossa rede. Segundo passo agora é partir para a área de planejamento, tá? Então vou abrir aqui planejamento. E aqui já tem a gente já tem um processo um pouco mais detalhado, tá? Eu não vou ter tempo hoje para mostrar tudo para vocês, mostrar todos os detalhes desse projeto, mas olha só que interessante. Aqui eu sei que eu tenho 1.076 residências e eu defini que eu quero fazer um projeto para 50% dessa área, tá? Então aqui eu já sei que eu vou precisar 9 portas POM, uma OLT e eu vou botar 64 clientes por porta, tá? Já nessa planilha aqui, eu já posso fazer duas simulações. Eu posso fazer uma simulação de nível de sinal, um cálculo de potência, se eu for utilizar a rede balanceada, tá? Eu posso fazer essa simulação e eu posso já fazer a simulação de que splitter eu vou utilizar na minha rede, se essa for uma rede desbalanceada, tá? Então, nessa planilha de planejamento, a gente já consegue fazer isso, tá? Consigo saber mais, consigo saber a quantidade total de fibra que a gente vai colocar, consigo saber quantos metros de backbone, qual fibra que eu vou ter que utilizar no backbone, se vai ser 12 vias, 11 vias, 10 vias, 6 vias, quanto eu vou precisar de fibra de derivação e qual fibra de derivação que eu vou utilizar, tá? Além disso, eu posso fazer algumas simulações de tipo de caixa, se essa rede vai ser balanceada ou desbalanceada, tá? O que a gente vai fazer com essa planilha? Essa planilha tem uma variável bem interessante que se chama área em metros quadrados, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no Google Earth e vou fazer uma área bem detalhada de onde eu pretendo realmente fazer o projeto. Tá? Então vocês podem ver aqui dentro, por exemplo, que tem uma área do mato aqui. Eu não vou atender esse mato aqui, eu separei o mato. Tá? Eu quero atender somente essa área, essas outras áreas eu não vou atender. Tá? Então eu pego essa informação, jogo para dentro da planilha e eu consigo saber qual a distância média das caixas, tá? Qual a distância média dos assinantes, quanto tempo vai demorar uma ativação, tá? O tempo médio de uma ativação, qual a capacidade de ativação mês da minha equipe. Tudo isso sem fazer projeto. Tudo isso sem fazer projeto, tá? E a gente consegue mais. A gente já consegue fazer uma previsão de custos dessa rede. Então, olha só que legal isso aqui. Vamos ver se já está tudo certinho. Eu tive que fechar aqui. Mas, a princípio, se eu trocar aqui, ó. Vou ter que abrir a outra planilha. Não funcionou. Aqui. Vamos lá. Vamos ver se ela está puxando agora. Isso, agora sim. Ó. Olha só que legal. Aqui, nesse projeto, por exemplo, eu optei por trabalhar com caixas de atendimento de 1 para 8. Ou seja, a gente iria precisar de 68 caixas nessa região para atender 538 home passes, tá? Agora, se eu quiser atender os mesmos 538 assinantes, tá? Que é 50% da penetração dessa cidade, e eu quiser botar caixas de 1 para 16, o que vai acontecer? Eu vou precisar de menos caixas, as caixas vão cair pela metade, tá? As caixas vão cair pela metade. O que vai acontecer? Eu vou gastar menos com caixa, porque eu botei metade só das caixas, tá? Só que a distância média do assinante aumenta. Então, o custo de ativação do assinante fica mais alto, tá? E olha que interessante. Olha o custo total de uma rede com 32 caixas de splitter 1 para 16. Dá um custo total de 393 mil nesse projeto, tá? E o custo da rede, sem nenhum cliente, fica 86 mil. Tá? Então marquem esse nome, 393 mil o total com todos os clientes em cima e 86 mil o custo da rede, só da rede. Tá? Agora, se eu botar splitter de 1 para 8, por exemplo, eu vou ter 68 splitters, 68 caixas, eu vou ter mais caixas na minha rede ótica.
Ou seja, a estrutura da rede ótica vai ficar mais cara, de 86 mil passou para 103 mil, então ela vai custar mais para implantar, só que o custo total ficou 361 mil. Diminuiu o custo com os clientes na rede. Por quê? Porque a distância média do assinante é mais baixa. Tá? O cabo está mais próximo do assinante, então o custo da rede tende a ficar menor. Olha só, pessoal, eu estou fazendo tudo isso aqui sem ter projeto. Tá? A planilha faz todos os cálculos automaticamente. Tá? Isso é a análise da região. Eu posso fazer uma análise dessa rede. Eu posso fazer outras análises. Eu posso falar assim, pô, eu quero botar 2 POPs nessa rede aqui. Tá? Se eu botar 2 POPs, como é que vai ficar? Bom, se eu botar 2 POPs, a quantidade de fibra de backbone vai diminuir. Tá? Então, ela já vai mudar a estrutura da rede ótica. Eu posso falar assim, não, eu quero que saia 3 fibras do backbone. Então, a gente vai ter só 2 fibras ao invés de 12. Né? No começo eu precisava de 12 vias, agora só preciso de 2. Então, eu consigo fazer uma análise dessa rede aqui, mesmo sem ter projeto. Tá? E depois que eu já tenho uma análise, pô, já sei que eu preciso de 68 caixas, já sei que eu vou utilizar cabo de X vias, cabo de tantas vias, eu vou para o Google Earth e aí eu faço o projeto. Tá? Faço o dimensionamento do projeto. Então, esse aqui é um projeto pronto, por exemplo, totalmente distribuído, rede 1, rede 2, rede 3, rede 4, rede 5, rede 6, rede 7, rede 8, rede 9, tá? Esse projeto é um projeto desbalanceado, tá? Um projeto desbalanceado. A gente optou por fazer, porque a cidade possui várias linhas retas, tá? Então a gente pode economizar um pouco em derivação. Nem em todos os casos a gente utiliza esse projeto desbalanceado. E olha só que legal, eu consigo aqui saber qual fibra que é ligada aonde. Então eu sei que o meu cabo backbone é um cabo de 12 vias, que eu já sabia lá na minha planilha, que ia ser 12 vias, e a fibra 1 desse cabo de 12 vias, eu vou lá fazer a fusão na caixa de emenda 01. Tá? Olha que eu passo aqui, ó, do cabo backbone, já tô, né, passei da caixa de emenda 01, a fibra 1 já apagou, tá? Agora ela está livre, está dentro do cabo, mas ela está livre, está apagada. A fibra 2 vai na CO02, a fibra 3 na CO03. É interessante aqui que a gente tem a rede 4 e a rede 5. Opa, tem que ligar o cabo de energia aqui. A rede 4 e a rede 5 na mesma caixa, na CO04, tá? A rede 6 na CO5, a rede 7 na CO6 e a rede 8 e 9 na CO7, tá? Então a gente consegue fazer toda essa documentação aqui, ó, num software gratuito, open source, tá? Eu, particularmente, não vejo necessidade nenhuma de ter uma documentação tão avançada num projeto desses que é muito simples. Por exemplo, se eu quero saber em que caixa que esse cliente está aqui, é só eu clicar na rede aqui, ó, que eu já vou saber que ele está na rede 4. Aí esse cliente está na rede 4. Quem que está na rede 4? Que fibra está ligada na rede 4? Oh, na rede 4 está ligada a fibra 4. Então fica muito simples de fazer a documentação num projeto pequeno, tá? Então, isso aqui é um pouco de como a gente faz, a estrutura que a gente faz para dimensionar esses projetos. Claro que a gente não faz tão rápido como esse webinar, a gente precisa um pouco mais de tempo para fazer esse trabalho, tá? Ele tende a tomar um pouco de tempo, mas existe uma metodologia para fazer isso. Existe uma metodologia que vai dar um passo a passo, uma ordem cronológica para a gente fazer isso aqui. Beleza? Vamos aqui. Eu vou voltar para o quadro agora. Vou voltar para o quadro. Deixa eu mostrar para vocês, só para fazer uma finalização agora aqui. Subir um pouco essa webcam aqui. Isso. É aquela... Mas vamos lá. A princípio a gente já estava chegando no fim aqui, tá? A gente... essa metodologia que a gente trabalha, a metodologia dos 3 P's. Pesquisa, planejamento, projeto. Primeiro a gente faz a pesquisa, depois planeja, depois faz o projeto da rede, tá? Essa é a estrutura que a gente faz, tá? E eu vou fazer um convite para vocês agora. A gente vai fazer um treinamento ao vivo, tá? Uma plataforma paga, não é uma plataforma gratuita, é uma plataforma paga, tá? Então a gente não vai ter esse tipo de problema. Pelo menos eu espero que a gente não tenha esse tipo de problema no treinamento. Se a gente tiver, a gente regrava esse problema. A gente vai fazer um treinamento ao vivo justamente sobre isso, sobre como fazer um projeto. Pegar e olhar em detalhes a organização da rede, como a gente faz a pesquisa. A gente vai pegar uma cidade do zero, a gente vai fazer toda a pesquisa da cidade, a gente vai analisar ela, fazer o planejamento, descobrir as caixas, e a gente vai fazer isso tudo junto. O treinamento vai ser feito semana que vem, quarta e quinta-feira, das 7 horas às 23 horas. A gente vai ter um pequeno intervalo no meio, tá? Vai ser um treinamento intensivo de 2 noites.
pegado, tá? É um treinamento que foi pedido dos nossos clientes, muita gente pedindo treinamento de planejamento para iniciar 2018, bem, etc. Só que a gente não tem como ir em todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo. Então a gente decidiu fazer esse treinamento no formato intensivo, tá? O que vai acontecer? Durante as primeiras horas do treinamento, eu vou dar o treinamento, a aula para vocês, das 7 às 23 horas. E depois das 23 horas em diante, a gente vai abrir o chamado Corujão de Tira Dúvidas, tá? A ideia é que a gente não tenha um horário pré-determinado para encerrar, depois das 23 horas, e eu vou ficar junto com vocês tirando as dúvidas de vocês, o que vocês pedirem para mim nessa turma, tá? Então a gente vai ter a aula, a estrutura da aula e depois a gente vai ter um Tira Dúvidas, tá? É uma turma um pouco maior do que as turmas que a gente fez antes, justamente para ter bastante interação. Eu sei que a pergunta de um muitas vezes ajuda o outro, né? Tem muita gente que esquece de fazer perguntas nas salas, então esse vai ser um treinamento para no máximo 100 pessoas, tá? Que é o que a nossa plataforma suporta, é o máximo de 100 pessoas da plataforma. Tá? A gente já tem aqui pré-inscritos no treinamento mais de 140 pessoas, então a gente acredita que vai encher rapidinho essa turma. Tá? Um treinamento prático, bem direto, bem direcionado, sem frescura, sem história da fibra ótica, sem quem inventou fibra ótica, sem aquelas conceitos mais gerais. A gente vai direto ao ponto nesse projeto. A ideia é que ele vai direto ao ponto. Tá? E para quem não puder ver o treinamento ao vivo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ano de acesso na plataforma. Tá? A gente vai dar um ano de acesso para vocês nessa plataforma. Tá? Junto com esse treinamento vai um monte de bônus. Então tem um curso de OTDR lá, um mini curso de OTDR lá dentro, algumas aulas que eu tenho gravado aqui dos outros treinamentos que a gente fez também sobre que ativo comprar, como organizar a rede, o que tem dentro de uma rede ótica. Então tem uma quantidade de bônus bem bacana. O pessoal aqui da Fiber School vai deixar o link para vocês no e-mail, bem próximo, vão receber um link por e-mail, lá com as informações sobre a inscrição, sobre como vai funcionar, quanto tempo vai ter, a emenda bem certinha, a duração em horas, tá, pessoal? Então esse treinamento a gente vai lançar agora quarta e quinta-feira. Quem quiser fazer o cadastro, se inscreve lá, corre, faz a inscrição o mais rápido possível para garantir a vaga, tá? Ele tende a se esgotar rapidinho esse treinamento, é um treinamento que muita gente pediu. O valor do treinamento a gente fez algo bem bacana também, a gente diminuiu pela metade, que é o valor que a gente paga hoje. O treinamento gira em torno de R$1.000, mais ou menos. Esse treinamento vai custar R$497, podendo ser dividido até 12 vezes no cartão. Então, se tem cartão, pode fazer lá no cartão em 12 vezes, sem problema nenhum, tá? Aí a gente está falando em R$40 por mês, é muito pouco. Provavelmente você vai economizar isso na hora de construir a sua rede, ou simplesmente utilizando o planejamento lá, tu já vai descobrir se vale a pena não construir uma rede ótica. Se tu escolher uma fibra ótica, vamos supor assim, pô, ia usar uma de 24, agora vou usar uma de 12, tu já vai economizar esses R$400 com certeza. Então a gente vai ter 4 módulos, a estrutura total do treinamento, né? Vai ser dividido em 2 horas cada um dos módulos. Começa das 7 às 9, dá um break e depois a gente vai até às 11 horas, tá? Então no primeiro módulo a gente vai fazer uma análise geral da rede ótica, que vai dentro de uma rede ótica, como que ela funciona, né? O que tem dentro dessa estrutura ótica. A ideia do primeiro dia é como funciona uma estrutura ótica, o que a gente tem que colocar lá, qual caixa CTA que é interessante utilizar, qual fibra que é interessante utilizar, tem algumas questões para a gente trabalhar lá. E no segundo dia a gente vai ser prático, tá? No segundo dia a gente vai direto para o Google Earth, vocês vão ver a construção de um projeto do zero. Eu vou mostrar para vocês como funciona a construção de um projeto do zero. Eu vou desenhar um projeto junto com vocês do zero e espero que isso ajude muito vocês na hora de construir o projeto de vocês. Beleza, pessoal? Queria abrir para perguntas aqui, responder 3 perguntinhas aqui. O link das planilhas, o pessoal está pedindo as planilhas, essas planilhas já estão disponíveis no nosso site, tá? Então vejam bem que essas planilhas já estão disponíveis lá. O que não existe nas planilhas que tem lá ainda hoje são as ligações de preços, as conexões de preços, tá? Essas são as novas versões das planilhas que a gente está criando. Então isso não tem dentro da estrutura. Mas a planilha de pesquisa, de planejamento lá, de estimativa de materiais, a gente já tem dentro do site da Fiber School. Pessoal aqui, GPOM, EPOM. Certificado, vai ter certificado, tá? Esse é o último treinamento do ano, não vai ter mais treinamento esse ano. A gente vai ter só em janeiro, a gente vai ter um treinamento e não vai ser de projeto, tá? Muita gente falou assim, Matheus, eu quero um treinamento longo, quero um treinamento de 40 horas, que tu fale tudo sobre rede ótica FTTH,
sobre como começar uma rede ótica do zero, não sei nada. Esse treinamento vai sair, só que esse treinamento vai sair somente em março. Tá? Então a gente tem que desenhar todo esse projeto, gravar todo esse projeto, e aí ele vai sair somente em março. Tá? Esse treinamento agora justamente é para ser intensivo e botar muita informação na cabeça de vocês para vocês conseguirem já ir saindo do chão, já fazendo os primeiros esboços, os primeiros desenhos dessa estrutura ótica. Tá? Beleza, pessoal? A equipe aqui da Fiber School vai deixar o link para vocês. Eu peço desculpa de novo pela aquela interrupção que teve aí. Tá? A gente teve alguns problemas técnicos aqui. Vamos organizar para as próximas aulas. Tá? Lembrando que esse treinamento aí ele vai ser dentro de uma plataforma. A gente utiliza a plataforma paga, então é interessante que vocês configurem, né? Quem comprar o treinamento, que configure a estrutura toda antes de fazer as aulas, que acontece muito de o fonezinho de ouvido não funcionar, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui que o pessoal quer falar alguma coisa. Oi? Sim, já tá falando. Beleza, pessoal? Então, até ano que vem. Boas festas, bom final do ano. Ano que vem a gente vai voltar com webinars. A gente está programando aí provavelmente fazer 2 webinars por mês, gratuitos aí, para a gente ir conversando um pouco mais sobre fibra ótica, sobre como funciona todo esse mundo que ano que vem tende a bombar. Fibra ótica, pelo menos que eu estou conversando, o mercado de telecomunicações ano que vem tende a crescer muito. Tudo que a gente está ouvindo falar por aí de IoT, internet das coisas, né, carro conectado, tudo conectado, tudo isso não vai existir se não tiver internet de altíssima qualidade, e ano que vem tende a ser um ano muito interessante, com muita infraestrutura para a gente fazer. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!